Queridos, para mim é uma grande honra e um grande sonho de fazer essa EMF aqui. Eu sempre tive o desejo de fazer uma numa cidade importante do interior do Nordeste. E nada melhor do que Petrolina, a cidade que eu venho há praticamente 14 anos. E é uma cidade que eu amo muito, a região aqui de Juazeiro, de todos os lugares. Amo muito de paixão, minha esposa estudou na universidade aqui na Univasf. E um dos desejos que eu tinha era juntar pessoas, nossa conferência tem isso, juntar pessoas que nós admiramos e pessoas que são ligadas, que a gente tem uma ligação. Eu tenho o privilégio de ter o pastor Luciano Subirá conosco hoje também, que é um cara que, depois que eu passei a ter um contato direto, pois eu já o conhecia pelas ministrações dele, ele me deu muitos conselhos, inclusive nossos livros, da editora dele, da Orvalho.com, e um dos conselhos de livro foi através da vida dele, e eu tenho aprendido muito. A gente sempre é bom escutar aquele que já chegou lá, né? E eu tenho o privilégio de ter juntado um dos mestres que eu mais gosto de ouvir hoje, que é o pastor Luciano Subirá, e um dos mestres que mais me ensinaram na minha vida toda, não é? Eu fico brincando dizendo que muito do que ele sabe ele aprendeu comigo, mas é o inverso. Eu tenho o privilégio de ser amigo dele e de poder pregar as coisas dizendo que Jesus me deu, brincando, né, gente? Mas que ele me ensinou. E eu já morei junto com ele lá em Recife. E é uma pessoa que eu queria que todo mundo pudesse ouvir no Brasil. Porque Deus colocou uma mensagem dentro dele que transforma vidas. A igreja aqui de Petrolina já o conhece, mas talvez você está visitando, você vai conhecer hoje aquilo que Deus vai falar através desse pastor que tem revolucionado, através do Maximize. Aleluia. Através do Maximize, através de todos os desenvolvimentos do nome Rema e do Verbo da Vida aqui no Vale do São Francisco, eu quero chamar aqui o doutor, médico, mas em primeiro lugar, aquele que Deus o chamou para ensinar a palavra e ser um pastor de pastores, pastor Edilson de Lira. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Boa noite, gente. Que momento maravilhoso, que oportunidade maravilhosa de receber de Deus. Você está feliz de estar aqui? Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Você está feliz de estar com o seu irmão aqui? Olhe para o lado da pessoa que está perto de você. Diga para ela, é muito bom ter você aqui conosco. Se você é daqui da igreja, se você veio de outra igreja, de outra cidade, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que você não veio aqui somente para receber informação. Você também que nos acompanha pela internet, você veio para receber inspiração. Você veio para receber revelação. E você não vai sair por essas portas da mesma forma que você entrou. Você pode olhar para quem está do seu lado mais uma vez? Dê boa noite a essa pessoa, talvez você não tenha falado com ela ainda. Diga para ela, você está no melhor lugar que poderia estar essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar um instante, obrigado aos músicos. Eu tenho uma palavra no meu coração. E se eu puder dar um tema a essa mensagem, o tema será o milagre da parceria. Diga comigo, o milagre da parceria. Então, se você tem alguma ideia, se você tem uma impressão de que você pode sozinho chegar lá, que você pode sozinho desenvolver o seu potencial, desenvolver o dom na sua vida,
você está dispensado dessa primeira sessão. Você pode ir até o nosso Verbo Café, fazer um lanche, ou comprar um livro na nossa livraria e esperar a segunda sessão com o pastor Luciano Subirá, que também vai ser maravilhosa. Mas se alguma forma faz você pensar que o seu potencial, a visão de Deus na sua vida, a missão que Ele tem para você, precisa de outras pessoas para florescer, essa mensagem é para você. Amém. Eu vou tratar em alguns pontos muito rápidos, mostrando que todo resultado na nossa vida é fruto de uma parceria, é fruto de um relacionamento. Todo fruto na nossa vida é fruto de uma parceria. Eu vou mostrar também um pouco como nasce uma parceria divina. Eu vou falar um pouco também como pode acabar uma parceria divina. E finalmente, quando nós reconhecemos as pessoas de Deus colocadas por Ele mesmo para nós, como nós podemos nos conectar a essas pessoas. Amém. Se nós olharmos a Bíblia desde o livro de Gênesis, e não apenas na Bíblia, mas na própria natureza, nós vamos perceber que todo fruto, todo resultado, toda produtividade é uma consequência de uma parceria. É assim no reino animal, os animais eles se acasalam e algo nasce. É assim desde o livro de Gênesis, mas na dimensão espiritual, nós precisamos entender também que todo fruto, todo resultado no reino do Espírito nas nossas vidas é uma consequência das nossas associações, é uma consequência das parcerias que nós desejamos desenvolver na nossa vida. Nossa vida é um resultado de parcerias. Suas associações vão determinar as suas assimilações, vão determinar aquilo que você vai receber, aquilo que vai ficar impregnado em você. Foi assim com os discípulos, quando eles disseram no dia de Pentecostes, esses aí provavelmente andaram com Jesus, porque estavam falando como Jesus falava, porque estavam fazendo as coisas que Jesus fazia. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, por exemplo, você não precisa abrir, nós vamos ganhar tempo citando algumas passagens. No versículo 33, a Bíblia diz que as más companhias ou as más associações corrompem os bons costumes. Quem já viu essa passagem? Más companhias podem estragar hábitos na sua vida, más companhias podem trazer resultados errados para você, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz, no livro de Provérbios, no capítulo 13 e no versículo 20, que aquele que anda com o sábio, ele vai se tornar sábio, mas o companheiro dos insensatos vai se tornar mau. Eu costumo dizer, quando prego nos cultos, que cada relacionamento que nós desenvolvemos é como pegar um elevador. E às vezes nós pegamos um elevador que está nos levando para cima, mas às vezes nós podemos descuidadamente pegar um elevador que vai nos levar para baixo também. De fato, Deus depositou uma parte do teu destino na vida de outras pessoas. Deus depositou uma parte do teu propósito, uma parte da tua visão vai ser revelada através da vida de outra pessoa, que você vai dizer, se não fosse ela, nem eu sabia que tinha esse chamado, nem eu sabia que tinha esse potencial. De fato, uma parte da unção que está hoje na sua vida também foi transmitida por uma outra pessoa. Paulo falou para Timóteo, não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado mediante a imposição das minhas mãos. Quando nós olhamos também nas Escrituras, nós vamos ver que uma parte da missão da nossa vida também só vai fazer sentido por causa de outras pessoas. É por isso que desde o livro de Gênesis, no capítulo 2 e versículo 18, a Bíblia diz que ao Deus criar o homem, a primeira observação que ele fez a respeito do homem foi: não é bom que o homem esteja só. E quando Deus falou que não era bom que o homem estivesse só, ele não estava somente falando a respeito de casamento. Ele não estava somente falando a respeito de uma necessidade sexual que o homem tem, de uma necessidade de um cônjuge, mas ele estava ensinando que de alguma forma o homem foi criado para estar conectado. O homem foi criado para poder desenvolver parcerias. E de Gênesis a Apocalipse nós vemos isso. É um dos pontos que eu quero tratar com você. De Gênesis a Apocalipse nós vemos que ninguém ungiu a si mesmo.
Ninguém se consagrou a si mesmo, ninguém se separou a si mesmo, ninguém enviou a si mesmo para o campo missionário, ninguém reconheceu a si mesmo, ninguém nomeou a si mesmo líder. Nós vamos ver que as grandes transformações, as histórias e transformações na Bíblia, elas são resultado de parcerias. Eu posso te exemplificar, e eu quero dizer que Paulo, sem um homem chamado Barnabé, seria apenas um rejeitado pelos discípulos, seria apenas um desconhecido, porque Paulo tentava entrar no meio dos apóstolos, mas não conseguia acesso, até que Barnabé o apresentou para Pedro, para todos os outros discípulos, e então ele entrava e saía pregando ousadamente a palavra de Deus. Eu poderia dizer que Eliseu, sem Elias, talvez fosse mais um simples agricultor, até que um dia o destino dele o tocou através de outra pessoa. Eu poderia dizer para você que Moisés, sem Jetro, seria um mero foragido. Final da história, matou um egípcio, fugiu para o deserto e ali acabou a história de Moisés, até Deus trazer uma resposta chamada Jetro. Porque normalmente a resposta de Deus para as nossas vidas tem o nome de uma pessoa. E nós precisamos descobrir o nome dessas pessoas nessas associações. Ruth sem Noemi seria apenas uma viúva sem filhos. Se nós olharmos para Timóteo sem Paulo, nós estaríamos vendo apenas mais um jovem qualquer. Agora, ao mesmo tempo que as grandes transformações são resultados em relacionamentos, as grandes tragédias na história da Bíblia também foram resultados de parcerias, também foram resultados em relacionamentos. Sansão sem Dalila poderia ter sido um herói maravilhoso na história do Antigo Testamento. E o que dizer de, por exemplo, Salomão, que foi corrompido pelas mulheres com as quais ele se associou? O que dizer, por exemplo, de uma geração inteira que estava no deserto e foi corrompida por causa de um relatório negativo de 12 espias, 12 líderes que decidiram contaminar uma geração inteira. E aquela geração foi contaminada porque eles estavam com uma associação errada. Eu gosto de dizer que quando Deus quer abençoar a sua vida, quando Deus quer apresentar a próxima estação da sua vida, quando Deus quer apresentar uma próxima fase no seu ministério, quando Deus quer que você conquiste novos horizontes, Ele te apresenta uma pessoa. Ele coloca uma pessoa perto de você. Às vezes, antes de Deus te colocar em Canaã, Deus vai enviar para você uma pessoa que já experimentou as uvas de Canaã. Eu vou dizer de novo para você entender isso. Às vezes, quando Deus quer te apresentar numa nova dimensão, quando Deus quer dar uma exposição diferente para você, Ele vai te colocar em contato com alguém que já chegou lá. Aqueles homens chegaram com as uvas, e as pessoas que estavam no deserto poderiam ter entendido, se eles conseguiram, nós vamos conseguir também. Se eles pisaram lá e eu tenho a oportunidade de fazer as perguntas certas para eles, de estar juntos deles, de ouvir os conselhos, eu vou pisar naquela terra também. Mas o que é que a gente faz normalmente? Quando Deus apresenta alguém que tem o que a gente não tem, ao invés de entender que é uma oportunidade de ter acesso àquela nova dimensão na nossa vida, nós começamos a ficar chateados com aquela pessoa. Vou dizer uma coisa para você entender. Quando você está com uma crise no seu casamento, Deus ele vai te dar uma amizade com uma mulher de Deus que tem um casamento excelente, para que ela possa ensinar a você como é viver um casamento de Deus. Mas aí a mulher pega isso e diz, olha, ela só fala bem do marido, ela só fala bem do casamento, parece que não tem problema nesse casamento. Eu não consigo conviver com essas mulheres com casamentos perfeitos. E aí você vai se aconselhar quando você está em crise com uma mulher que já se divorciou 5 vezes, para pedir a ela conselho sobre o seu casamento. Quando Deus quer prosperar você, Ele normalmente coloca perto de você uma pessoa próspera. E aí você pode olhar para os cachos de uvas e dizer, se ele chegou, eu chego também. Ou você pode dizer, rapaz, não gosto desse povo que tem essas coisas. Eu não gosto de gente rica. Aquilo que você rejeita, você repele da sua vida. Sempre que Deus quer abençoar a sua vida, Ele vai colocar alguém que já desfrutou da bênção que Ele quer dar a você.
Então não se irrite quando você enxergar uma pessoa que já alcançou aquilo que você sabe que Deus prometeu para você, porque o acesso para aquela pessoa é uma prova que Deus quer te expor a esse ambiente. Deus quer te ensinar princípios, Deus quer revelar propósitos, visão, comunicar dons através da parceria. Agora, da mesma forma que quando Deus quer te abençoar, Ele apresenta uma pessoa para você. Quando o diabo quer destruir a tua vida, ele também te apresenta uma pessoa. Ele usa os mesmos métodos, só escolhe os personagens diferentes. Se a gente tivesse um bom tempo aqui, eu poderia citar quando o diabo tentou destruir a vida de José, apresentando uma mulher, a mulher de Potifar. Eu poderia citar para você quando Josué, lá no capítulo 9, o diabo quis tentar destruir a liderança dele, ele apresentou os gibeonitas. E ele fez uma aliança falsa, uma aliança errada com os gibeonitas. E aquilo trouxe dano para ele. Eu poderia falar do rei Jeosafá, que foi associado ao rei Acabe. E por causa disso, seu comportamento, suas atitudes mudaram. O seu coração começou a mudar. Deixa eu te dar uma dica sobre parcerias. Não escute o conselho de quem está caído nos mesmos problemas que você está enfrentando. Porque a Bíblia diz que um cego não pode guiar um outro cego, os dois vão cair num buraco. Mas às vezes nós preferimos procurar uma pessoa que vai chorar conosco com os mesmos problemas, do que procurar uma pessoa que diz, olha, está vendo isso aí? Eu já passei por esse problema. Eu não estou mais enfrentando essa situação e eu posso ajudar você. Olha que exibido. Não, não, não. É Deus dando uma porta para você, para a próxima estação da sua vida. Porque o seu futuro, ele está escondido na vida de pessoas. E você precisa entender isso através de parcerias. A segunda coisa que eu disse que nós vamos falar é tentar entender como nasce uma parceria divina. E talvez a melhor forma de falar a respeito das parcerias, de como nasce uma parceria, é falarmos a primeira parceria que a Bíblia registra. Foi o relacionamento de Adão e Eva. Quem aqui conhece a história de Adão e Eva? Quem aqui já leu a Bíblia, livro de Gênesis? Adão e Eva. A Bíblia diz que Deus fez Adão cair sobre um sono profundo. Foi a primeira anestesia da história. Depois fez uma cirurgia para que pudesse tirar uma costela de Adão. E a Bíblia diz que Deus fez Eva da costela de Adão. É interessante essa passagem porque algumas pessoas questionam por que Deus precisou tirar a costela para poder fazer a mulher. Eu já vi pregadores dizerem, olha, Deus tirou a costela porque Ele não queria tirar de algo de baixo, para a mulher não ficar abaixo do homem, não queria tirar de algo de cima, para que a mulher não ficasse acima do homem, mas ela ficou lado a lado. E eu entendo um quê de verdade nesse ensinamento. Já vi pessoas falarem que a costela é o osso que fica próximo ao coração, e por causa disso a mulher vai estar próxima ao coração do homem, protegendo o coração do homem, assim como a costela protege o coração. Também concordo em parte com isso. Mas eu acredito que Deus quer ensinar algo mais. Quando Adão acorda daquele sono, ele olha para a mulher e ele diz, essa agora é osso dos meus. O que Deus está ensinando para Adão, o que Deus está ensinando para a gente, é que para um verdadeiro relacionamento acontecer, para uma verdadeira parceria acontecer, para a comunhão acontecer, algo precioso tem que sair de você para fazer parte da outra pessoa. Quando Adão acordou, ele disse, tem algo meu dentro dela. E agora nós vamos ter uma parceria. Não me diga que você quer desenvolver comunhão com alguém, quando na verdade você só está procurando ser um cliente do dom daquela pessoa. Em outras palavras, eu quero ser um parasita, eu quero receber o que aquela pessoa tem, mas eu não tenho nada a oferecer. Eu costumo dizer que um parasita, ele vai procurar aquilo que está na sua mão, mas um discípulo, ele vai procurar aquilo que está no seu coração. Um discípulo vai deixar que sacrifício seja gerado para que algo possa fazer parte da vida da pessoa com quem ele está se associando. Um discípulo não é um mero consumidor em um relacionamento. É uma pessoa que decide também fazer depósitos. Não é um mero fã de alguém, um seguidor de alguém. A Bíblia diz que Eliseu seguia e servia Elias. Diga comigo, seguia e servia. E servir não é tão popular quanto seguir.
Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Filipenses, no capítulo 1, só para você não dizer que eu não abri a Bíblia. Filipenses, capítulo 1 e versículo 6. Vamos rapidamente nessa passagem. Filipenses, capítulo 1 e versículo 6. A Bíblia diz assim: Paulo fala sobre a cooperação do Evangelho dos Filipenses, e aí ele diz: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça. Participantes da graça comigo. Paulo estava falando de pessoas que desejaram desenvolver uma parceria com ele. E deixa eu dizer uma coisa, ser parceiro naqueles dias do apóstolo Paulo não trazia nenhum glamour. Não era uma coisa que as pessoas diziam: olha, Paulo, vamos tirar uma selfie aqui, porque eu vou postar no Facebook essa foto contigo e todo mundo vai compartilhar, todo mundo vai comentar. Paulo falou sobre uma parceria onde as pessoas decidiram se associar com ele no momento onde ele estava preso, porque foi lá que ele foi preso. Paulo falou de um momento onde ele precisou defender o evangelho na corte. Em outras palavras, ele estava sendo julgado numa corte, mas pessoas se associaram com ele, porque parceria só nasce quando algo precioso sai de você para fazer parte da vida de alguém. Parceria divina é forjada no sacrifício, é forjada na entrega de alguma coisa. O problema é que a nossa geração de hoje, ela tem barateado o custo do discipulado. E o custo do discipulado não é um assunto popular para ser falado, porque hoje em dia nós somos muitas vezes crentes de porcelana. Nós não podemos ouvir um não, nós não podemos ouvir aquilo que a gente não gosta, porque automaticamente a gente não quer mais estar com aquela pessoa. Jesus, enquanto estava com os discípulos, não foi uma pessoa muito politicamente correta. Diante de Pedro, por exemplo, logo após ter dito: olha, você teve essa revelação e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Pedro chegou com um pensamento errado e ele disse: para trás de mim, Satanás. Talvez Jesus pudesse pensar: não é bom falar isso em público, porque eu posso fragilizar a liderança de Pedro. Eu estou querendo levantar Pedro como cabeça da igreja, eu estou dizendo que Satanás está usando ele. Eu tenho que ser mais político, eu tenho que ser mais polido. Se Pedro não estivesse pronto para ser confrontado por Jesus nas experiências do dia a dia, ele não estava pronto para desenvolver o potencial de parceria que Deus queria trazer através de Jesus Cristo. Parcerias divinas não vão ser fáceis, porque parcerias divinas muitas vezes vão confrontar comportamentos. Parcerias divinas vão confrontar pensamentos. Parcerias divinas vão confrontar atitudes, motivações, sentimentos. Mas essa é a forma que Deus usou para treinar, para preparar você. E deixa eu dizer uma coisa: se a resposta de Deus para as nossas vidas se chama o nome de uma pessoa, às vezes Deus envia o presente que a gente está precisando na embalagem que a gente não quer. Em outras palavras, Ele envia alguém que tem uma instrução de Deus para a sua vida, mas não faz o teu tipo. Não é da tua idade, não é da tua classe social, não é do teu estilo. Mas ao invés de se associar com alguém que faz o teu tipo, você deveria se associar com alguém que faz o teu propósito. Com alguém que tem um cheiro do teu destino, com alguém que tem um cheiro e um pedaço do teu futuro, depositado nele pelo próprio Deus. Jesus tinha o cheiro do futuro de Pedro. O que é que faz uma pessoa largar tudo para decidir seguir alguém? Como nasce uma parceria? Como alguém como Eliseu simplesmente decidiu queimar os bois e simplesmente seguir um homem que nem era da família dele, para viver lavando as mãos e os pés dele durante algumas décadas, para talvez um dia no futuro receber essa unção e essa porção dobrada. O que fez uma pessoa como Timóteo? Pensa comigo, Timóteo gastou a juventude dele viajando a cavalo para poder entrar num presídio e passar pela janela de um presídio pergaminhos para o apóstolo Paulo,
Passaram uma capa para ele quando estava fazendo frio. Não tinha nada de glamour. Não tinha nenhum apio naquilo que ele estava fazendo. Não era popular fazer essas coisas. Por que essas parcerias acontecem? Porque de alguma forma, essas parcerias que rompem até laços de sangue, nós vamos perceber que existem pessoas que curiosamente têm um cheiro do nosso futuro. Eu vou dizer de novo para você entender isso. Jesus chegou para Pedro e ele disse: olha, vem após mim e eu vou te tornar um pescador de homens. Pedro simplesmente deixou o barco, deixou o seu trabalho, deixou a sua companhia de pesca e foi viver integralmente com Jesus, porque ele sentia em Jesus o cheiro do futuro dele, o cheiro da próxima estação da vida dele. Agora, tem muitas pessoas que elas não conseguem queimar os bois. Tem muitas pessoas que não conseguem largar o passado para essas associações. Associação e parceria não tem a ver com o que você vai ganhar, não tem a ver com o que as pessoas vão te dar, tem a ver com quem você vai se tornar. Jesus não disse: Pedro, vem após mim, eu vou te dar um monte de peixe. Pedro, vem após mim, eu vou te dar um cargo. Não tem a ver com a posição que você vai dar, não tem a ver com o cargo que ele vai receber, com o salário que ele vai receber. Não, não. Pedro ia de graça se fosse preciso. Pedro ia morrer por ele se fosse preciso, porque tinha a ver com quem Pedro ia se tornar. Eu vou tornar você em alguém. E quando você se associa com pessoas, você muda a sua própria natureza, porque depósitos daquela pessoa são ministrados para a tua vida. E foi isso que nós vemos na vida de Jesus. Eu olho para aquela famosa passagem em 1 Reis, no capítulo 19, e eu fico pensando que nós devemos ter muito cuidado, porque às vezes nós podemos ficar distraídos quando um mentor de Deus lança uma capa sobre nós. Quem lembra a história de Eliseu e Elias? Eliseu passou e estava arando os bois, arando a terra com os bois, e Elias simplesmente passa e joga um manto sobre ele. E ele diz: olha, você sabe o que eu fiz com você. Ele simplesmente larga tudo. Mas muitas vezes, por falta de percepção espiritual, nós não conseguimos entender as pessoas que Deus coloca para desenvolver dons nas nossas vidas, para mostrar parte do nosso destino, para comunicar a unção, para mostrar o nosso propósito. Você precisa descobrir o que você tem que queimar. Você precisa descobrir o passado que você precisa largar para você poder abraçar, para você poder enxergar o seu futuro. Porque a Bíblia também é cheia de histórias de alguém que poderia ter sido alguém. Talvez você se lembre de algumas. A Bíblia é cheia de histórias de pessoas que poderiam ter feito alguma coisa. A Bíblia é cheia de histórias de pessoas que poderiam ter chegado lá. E talvez a sua própria vida seja cheia dessas histórias também. Talvez você pense agora, enquanto eu falo essas coisas: olha, tal pessoa poderia ter sido um pastor poderoso. Tal pessoa poderia ter sido um missionário maravilhoso. Tal pessoa poderia ter sido um homem de negócios muito bem sucedido, um promovedor do reino de Deus nessa terra. A Bíblia é cheia dessas histórias. Quem poderia ter sido, por exemplo, o jovem rico? Lá em Mateus, no capítulo 19, o que foi que aconteceu com esse jovem? Ele ficou tão apegado ao que ele tinha, que ele não conseguiu ver o que ele poderia ter. Eu vou dizer de novo para você entender. Às vezes nós estamos tão apegados àquilo que a gente tem, tão apegados, que a gente não consegue enxergar aquilo que a gente pode ganhar. Às vezes o que você sabe é um impedimento para aquilo que você poderia descobrir, para aquilo que você poderia saber. Foi assim que aconteceu com Pedro. Pedro disse a Jesus: olha, Jesus, eu já sei de pesca. Quando Jesus disse: vamos lançar as redes no mar alto. Eu entendo de pesca, essa aqui é a minha área. Mas ele disse: olha, eu não vou ficar com o meu conhecimento, porque você quer me ensinar algo novo. Eu entendo disso, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Não deixe o seu passado, não deixe aquilo que você já fez, não deixe aquilo que você já tem impedir você de chegar onde você ainda pode chegar, de conhecer o que você ainda pode conhecer e de ter o que você ainda pode ter. Amém? Deixa eu perguntar para você, quem poderia ter sido Simão? Simão o mágico, lá em Atos no capítulo 8. Simão ficou apegado ao seu ego.
E ele nunca descobriu quem ele poderia ser, quem ele poderia ter se tornado. Porque a parceria com Pedro tinha um preço para aquele mágico, tinha um preço para aquele homem. O preço era abandonar as suas motivações erradas. E tem pessoas que preferem ficar presas ao seu ego, ficar presas às suas emoções, ficar presas aos seus temperamentos, mas se você não estiver disposto, sabe, tem gente que está disposto a largar todos os bens, mas tem gente que não está disposto a largar um ressentimento, para poder chegar para a próxima etapa da sua vida. Tem gente que vende até a casa, pelo ministério, pelo serviço ao Senhor, mas não consegue entregar um perdão a Deus, não consegue entregar uma emoção. E se você não consegue passar por cima das suas emoções, deixa eu dizer uma coisa, o teu destino vai ter que ser trafegado na estrada das suas emoções. Você vai ter que decidir passar por cima delas. Você vai ter que dizer como Paulo dizia, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Existe um custo nas parcerias, mas às vezes a gente não quer assumir esse custo. Se você começar a perceber essas pessoas, esses exemplos que eu falei na Bíblia, mas os exemplos que você deve lembrar, tal pessoa poderia ter sido, tal pessoa poderia ter feito, tal pessoa poderia ter chegado. Você vai ver um monte de exemplos de pessoas que, quando você procura os motivos, em algum momento, houve uma parceria na vida delas que não foi honrada. Em algum momento, uma pessoa foi enviada para trazer uma instrução, para mostrar mais uma porção do destino dela, para mostrar algo que ela deveria abraçar, para mostrar uma nova rota que ela deveria entrar, para mostrar uma prática que ela deveria abandonar, e ela simplesmente não percebeu. Em todos esses casos, nós vamos ver uma oportunidade de discipulado que foi desprezada. De fato, eu estava lendo um livro recentemente, e esse livro falou uma frase que me chamou muita atenção. Ele dizia, Satanás preferiu ser o senhor do inferno do que o servo do céu. Às vezes nós preferimos ser senhor das nossas próprias feridas, nós preferimos ser senhor do nosso próprio jeito de ser, do que ser servo daquilo que Deus quer oferecer numa nova estação para nossas vidas. E não se preocupe, eu não estou procurando ouvir muitos améns durante essa mensagem, porque eu sei que quando nós estamos dando amém, glória a Deus, é porque algo está concordando conosco, mas quando nós estamos em silêncio é porque de alguma forma coisas estão sendo confrontadas. E talvez Deus tenha te trazido nessa noite, nesse primeiro momento, justamente para confrontar essas coisas, para você aprender a entender, a visualizar na dimensão do Espírito, a visão, o dom, a unção, o destino que Deus colocou é seu, mas está escondido na vida de outras pessoas. E você precisa descobrir quem são essas pessoas, você precisa se associar com essas pessoas, porque deixa eu te dizer uma coisa aqui, ninguém é mais ungido do que todo mundo junto. Ninguém é mais inteligente do que todo mundo junto. Ninguém é mais forte do que todo mundo junto. Ninguém é mais sábio do que todo mundo junto. Eu vou dizer uma frase que pode parecer errado no português a princípio, mas pense um pouquinho nisso. Eu costumo dizer que nós é melhor do que eu. Aleluia. Olhe para quem está do seu lado. Veja se essa pessoa está atenta para esse momento. Diga para ela, nós é melhor do que eu. Aleluia. Deixa eu te dizer algo. Os dons e os chamados são de graça. Os dons e o chamado não dependem de outras pessoas. Deus chama você. E você não precisa de outras pessoas para que você veja esse dom. Os dons e os chamados são de graça, mas a qualificação e a maturidade são muito caras. E esse preço você vai descobrir sendo treinado por outras pessoas, sendo lapidado por outras pessoas. Agora, eu disse que iria responder mais uma pergunta. Como acaba uma parceria? Porque nós estamos entendendo como nasce uma parceria, mas como acaba uma parceria nas nossas vidas? Como acaba uma associação com alguém? Deixa eu, antes de tudo, abrir um parêntese. Nem todo adeus na nossa vida é ruim. Às vezes eu digo que opera sobre a minha vida o 10º dom do Espírito Santo, é o dom do adeus. Aleluia. Se não é mais de Deus, vá em paz, sem ressentimentos.
Eu não vou seguir você, eu não vou procurar você nas redes sociais, eu não vou mudar o meu jeito para poder estar perto de você, eu não vou ficar toda a minha vida me perguntando por que não, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Tem momentos que você simplesmente precisa deixar ir, porque senão você vai ser igual o faraó. Você vai precisar ouvir de Deus aí, deixa o meu povo ir. Tem pessoas que a estação dele com você simplesmente passou, deixa ele ir. Deixa essa pessoa ir, deixa essa pessoa seguir. Aleluia. Algumas partidas são até saudáveis para nossas vidas. E somente com uma percepção espiritual nós podemos entender isso. Terminar estações é tão importante quanto começá-las. Muita gente aprende a começar uma parceria, mas muitas pessoas nunca foram ensinadas sobre como terminar uma parceria. E elas fecham as portas simplesmente chutando balde, como a gente costuma dizer. Fechando todas as oportunidades de um regresso. Às vezes, Deus ele quer trazer de volta uma parceria para você, mas você simplesmente fechou todas as portas. Porque você nunca aprendeu a terminar uma estação. Você nunca aprendeu a encerrar um ciclo. Você vive começando coisas, mas você nunca buscou em Deus como terminar essas coisas. Deixa eu te dizer algo. Quando alguém sai da sua vida, normalmente essa pessoa pode se enquadrar em uma de 3 categorias. Diga comigo, 3 categorias. Preste atenção, porque você nunca aprendeu isso na escola, você nunca aprendeu isso na faculdade. A gente aprende matemática, a gente aprende história, mas a gente nunca aprende a desenvolver um relacionamento. Mas eu conheço matemáticos excelentes que nunca foram bem-sucedidos, porque jamais conseguiram criar um network, uma rede de relacionamentos. Eu conheço ministros que são muito ungidos no púlpito, mas quando eles descem do púlpito, eles não conseguem desenvolver uma parceria, eles não conseguem desenvolver uma amizade, e eles nunca vão chegar onde Deus quer que eles cheguem. Você deve estudar sobre relacionamentos. E quando nós falamos de uma parceria que acaba, quando alguém sai da sua vida, essa pessoa pode sair como 3 tipos de pessoas. Diga comigo, existe o homem mau. Diga comigo, existe o homem insensato. Diga comigo, e existe o homem sábio. E obviamente você entende que eu estou falando de mulher também. O mau, o insensato e o sábio. Eu quero falar um pouco rapidamente sobre eles, e eu quero começar com o sábio. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes a gente pensa que nós somos o sábio. Mas às vezes o sábio da história é quem está ficando longe de você. E nessa hora eu não espero ouvir muito amém mesmo, não. Porque às vezes é você quem está sendo o mal, é você quem está sendo o insensato. Então, é interessante que toda vez que alguém sai da sua vida, você possa se examinar humildemente, para ver quais foram os motivos daquela saída. Às vezes, um sábio foi colocado perto de você, mas você não honrou o suficiente, você não reconheceu o suficiente aquela parceria que Deus te ofereceu. E aquilo que nós não reconhecemos sai da nossa vida. Eu costumo dizer que a vida de um ministro, mas não somente a vida de um ministro, a vida de qualquer homem, mulher de Deus, vai ser caminhada com 3 grupos de pessoas. Um ministro, ele é como um motorista de ônibus às vezes, um pastor, um ministro itinerante. Você, muitas vezes, como motorista, vai encontrar 3 grupos de pessoas. Tem um grupo de pessoas que somente vê o ônibus passar. E você, como motorista, fica indignado. Por que essa pessoa não está pegando esse ônibus? Por que essa pessoa não está comprando essa visão? Por que essa pessoa não quer congregar na minha igreja? Por que essa pessoa não quer ouvir o que eu tenho para oferecer? É porque a parada dela é outra. E ela simplesmente não vai se associar com você. Você não vai agradar todo mundo, você não vai se associar com todo mundo. Amém? Agora, tem um outro grupo de pessoas que eles entram no seu ônibus, por assim dizer, mas eles só entram porque durante o trajeto tem uma parada que é deles. Eles não vão até o fim com você. E às vezes quando eles descem naquela parada, tem muita gente que fica chateada. Quantos lembram da história de Orfa, juntamente com Noemi e Ruth? Tem um momento que Orfa, ela simplesmente decidiu ir embora.
Às vezes a estação com aquela pessoa simplesmente acabou. Deixa a pessoa ir, sem nenhum ressentimento, sem nenhum questionamento, sem muito apego. Reconheça quando às vezes é melhor você deixar a pessoa ir, para que ela alce voos maiores. Jesus disse isso: olha, eu estou indo embora para vocês fazerem coisas maiores. E às vezes tem pessoas que vão porque é o plano de Deus mesmo, que elas se afastem de você para poder fazer coisas maiores, para poder ir para ambientes melhores. E eu não vou ser um atrapalho para a vida do meu irmão. Eu não vou ser o motorista que vai dizer: por que você está descendo aqui? Eu ainda vou para mais 3 paradas. Não, se ele quiser descer ali, deixa ele descer. É o destino dele. Mas tem um terceiro grupo de pessoas que entraram no ônibus porque vão com você até o fim. Aleluia! E você precisa reconhecer essas pessoas também. Então eu comecei falando sobre o sábio. Deixa eu falar para você um pouquinho agora sobre o mal. Porque existe o mal também. O homem, a mulher má. Por mais que eu ame o ser humano, eu sei que existem pessoas de caráter maligno, de caráter errado. A Bíblia diz isso, o apóstolo Paulo falou: no meio de vós surgirão lobos entre o rebanho. Nós vemos também em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 9, quando Paulo começa a falar sobre falsos crentes, pessoas que, dizendo-se irmãos, são caluniadores, são blasfemos, são irreverentes, e ele chega a dizer: com essas pessoas você nem sequer deve comer. Pastor, onde está o amor de Deus? Eu estou falando a Bíblia para você. Você pode ler 1 Coríntios, no capítulo 5, dos versículos 9 a 11. De fato, o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 19 e 20, eu quero ler essa passagem rapidamente com você. Vai comigo em 1 João, capítulo 2. Primeira João, capítulo 2, e versículo 19. Olha o que o apóstolo João tem a dizer. Ele diz assim: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do... e todos tendes conhecimento. Sabe qual é a boa notícia? É que a unção que vem do santo vai fazer você identificar o homem e a mulher má. A unção que vem do santo vai fazer você identificar aquela pessoa que talvez precise se afastar da sua vida. A terceira carta de João, no capítulo único, e versículo 9, eu quero ler com você. Você já está em João, então avança só um pouquinho. Terceira João, capítulo único, e versículo 9, a Bíblia diz: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. O que é que a Bíblia está falando? Pessoas que vão se aproximar de você somente para usar o que você conseguiu, somente para usar do seu status, somente para usar do seu nome, somente para usar das suas posses. Pessoas que gostam de exercer a primazia. Em outras palavras, vamos trazer uma linguagem popular, gostam de contar vantagem. Estão com você, mas não são discípulos, são parasitas. E a Bíblia fala muito claro sobre eles. Deixa eu dizer o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que algumas más influências não vão sair da sua vida espontaneamente. Você vai ter que tirar. E talvez nesse momento algumas pessoas pensem: ah, pastor, mas e se eu magoar essa pessoa? E se você magoar o seu destino? E se você, com medo de magoar essa pessoa, com medo de ferir essa pessoa, magoar o propósito da sua vida? Eu prefiro deixar alguém insatisfeito e um dia ouvir: bem-estar, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Amém?
Precisamos entender isso, querido. Agora, por último, eu quero falar sobre o homem insensato. Porque algumas pessoas, elas saem da sua vida não porque são más, não porque foram sábias, e você era o mal da história ou o insensato. Mas algumas pessoas, elas saem da sua vida porque elas foram insensatas. E a Bíblia fala muito sobre o insensato. Pessoas, às vezes, vão sair da sua área de influência, vão sair da sua parceria, porque elas não entenderam o propósito de Deus para a vida delas que está em você. Para essas pessoas falta percepção espiritual. E o que nós devemos fazer com o insensato? A Bíblia ensina diversas vezes que o insensato, ele deve ser ensinado, que o insensato deve ser advertido. Sabe, eu amo milagres e cura. Eu celebro quando uma pessoa paralítica se levanta. Eu celebro milagres de prosperidade, quando alguém realmente enriquece financeiramente por honrar ao Senhor. Mas para mim, particularmente, o maior milagre da Bíblia é quando o Espírito Santo consegue transformar um tolo num sábio. É quando o Espírito Santo consegue transformar um insensato em um sábio. E para que isso aconteça, querido, vai haver um preço de discipulado. Vai haver um preço de sacrifício. Algo vai precisar sair daquela pessoa. Algo vai precisar ser depositado para outra. E muitas pessoas não vão querer pagar esse preço de discipulado. Se tem uma coisa que eu aprendi com pessoas insensatas, e eu acredito que você também conhece pessoas insensatas, por favor, não olhe para o lado, não olhe para frente, não olhe para trás, olhe para mim agora. Você conhece essas pessoas, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho percebido que a única diferença entre um insensato e um sábio se chama mentoria. Eu vou dizer para você entender com outras palavras, a distância entre a insensatez e a sabedoria se chama mentoria, se chama discipulado, se chama parceria divina, se chama entender o que o meu irmão tem que eu ainda não tenho, mas Deus quer dar para mim através da vida dele. Eu preciso colar nessa pessoa porque essa pessoa tem o cheiro do meu futuro. Tem pessoas que têm o cheiro do seu futuro. Tem pessoas que quando você chega perto delas, você começa a lembrar quem você era, você começa a lembrar o que você tinha, você começa a lembrar o que você fez no verão passado, e aquelas pessoas começam a levar você para baixo. Mas tem pessoas que quando você chega próximo delas, elas têm cheiro do seu futuro. Você começa a pensar, eu posso fazer mais, eu posso chegar mais, eu posso conquistar em mais. Deus, Ele vai usar pessoas, Ele vai usar o teu futuro para acelerar o teu presente. O diabo vai usar pessoas ligadas ao teu passado para paralisar o teu presente. Tem pessoas que vão acelerar o teu propósito. Amém? Pessoas, elas podem se tornar insensatas e sair da sua presença por muitos motivos. A gente obviamente não vai ler todos eles. A Bíblia fala de um homem chamado Demas. Demas, em Filipenses 1:24, Paulo diz que era um cooperador dele. Demas, cooperador nosso. Mas mais na frente, a Bíblia diz, Paulo fala que Demas o desamparou. Em 2 Timóteo, numa das suas últimas cartas, ele diz, Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Pessoas insensatas podem abandonar a parceria de Deus com você, porque elas estão amando o mundo. Pessoas insensatas podem abandonar a parceria com você, porque elas estão amando a fase anterior. Foi isso que aconteceu com João Marcos, quando ele seguiu uma viagem missionária junto com Paulo, mas houve um momento que ele decidiu que era melhor voltar para Chipre, um lugar onde eles já tinham passado antes, porque o lugar para onde Paulo ia, onde ele ficou com Silas na prisão, lá o bicho ia pegar. E às vezes, para você seguir no destino da sua vida, para você descobrir novas parcerias, você vai descobrir não apenas novas visões, propósitos, mas você vai descobrir novos desafios. Eu sei que isso não atrai você, mas você vai sempre ser promovido até o nível de pressão que você aguenta. João Marcos, naquele momento, não aguentou a pressão, então ele achou que era melhor recuar para uma fase anterior. Pessoas, às vezes, não vão desenvolver parceria com você, porque eles não estão dispostos a entender o preço. Fica comigo, existe um preço. Em toda parceria, algo sai de mim para a vida de outra pessoa.
Pessoas disseram a Jesus, deixa eu ir visitar os meus, e Jesus disse, aquele que pega no arado e olha para trás, não é digno, não é apto para entrar no reino de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, seu destino nunca estará preso a uma pessoa que decidiu abandonar você. Seu destino nunca estará preso a uma pessoa que decidiu abandonar você. Por mais importante que ela fosse, por mais ungida que ela fosse, por mais capacitada que ela fosse, se ela não entendeu o que Deus tinha para a sua vida, ela não faz parte do seu destino. Deixe essa pessoa aí. Eu quero que você aprenda a desenvolver o dom do adeus. Aleluia. Aprenda a desenvolver o dom do adeus na sua vida. Eu queria chamar o grupo de música rapidamente. Eu quero em alguns poucos minutos orar com você e eu quero te convidar a ficar de pé. Qual a melhor forma de fazer parcerias? Por que nós nos unimos? Por que nós estamos aqui nessa escola ministerial de férias? Denominações diferentes, pastores, igrejas diferentes, irmãos diferentes. Por que nós estamos nesse lugar? Existem dois modelos bíblicos de unidade. Existem dois modelos bíblicos de parceria. O primeiro modelo está lá em Gênesis, se chama Babel. O segundo modelo está em Atos, se chama Pentecostes. Eles são muito parecidos em algumas coisas, mas são muito diferentes na sua essência. Deixa eu traçar alguns paralelos para você entender. Lá em Babel, nós vemos as pessoas dizendo, olha, nós vamos construir uma torre que vai tocar os céus. Lá em Babel nós vemos a impossibilidade humana. Nós vamos fazer. Em Pentecostes nós vemos a possibilidade divina. Deus vai fazer. Porque aquela união é uma união certa. Não é a união com a pessoa que você gosta. Não é a união com a pessoa que fala o que você gosta de ouvir. Não é a união com a pessoa que faz o teu tipo. Mas é a união com a pessoa que Deus colocou perto de você. E Deus diz, nessa união eu vou abençoar. Babel fala sobre os homens tentarem subir ao céu. Vamos fazer alguma coisa, vamos juntar uma parceria, a gente vai fazer algo que vai arrebentar e a unção vai acontecer. Eles tentando tocar os céus. Pentecostes é o céu quem toca a terra. Aqui eles tentaram de baixo para cima. Aqui Deus interviu de cima para baixo. Quando a gente olha para Babel, a gente vê a iniciativa humana. E deixa eu te dizer, parcerias divinas, elas não se forjam na carne. Elas têm que nascer no Espírito. Parcerias divinas não podem ser compradas. Parcerias divinas não podem ser forçadas. Elas são geradas. Elas são geradas. Lá era iniciativa humana. Aqui não. Aqui eles estavam orando, esperando a iniciativa divina. Vamos nos reunir até que do alto a gente seja revestido. Aleluia. Aqui a gente viu pessoas chegando com uma só língua, saindo com várias. Lá a gente viu pessoas chegando com várias e saindo com uma só. Se entendendo. O que isso me ensina em parcerias é que as parcerias divinas, elas sempre são de cima para baixo. Nada que você promove de baixo para cima, uma promoção de baixo para cima não se sustenta. Uma associação de baixo para cima não se sustenta. Existe uma lei, eu vou encerrar com isso. Essa lei é a lei da gravidade. Sabe o que ela diz? Ela diz que se eu pegar esse tablet, eu não vou fazer isso agora. Mas se eu jogar ele para cima, ele vai cair. Mesmo que eu jogue com muita força, mesmo que eu junte 3 irmãos para a gente jogar com mais força ainda, mesmo que eu coloque ele dentro de um canhão,
Porque tudo que é lançado de baixo para cima, um dia vai cair. Pode ficar mais tempo lá em cima, mas uma hora cai. Mas essa mesma lei da gravidade, ela diz que tudo que vem de cima fica. Se caiu do alto, ainda que você tente devolver, vai voltar para você. Quando Deus promove você de cima, você diz: Senhor, não estou pronto. Ele diz: eu promovi você. Quando a unção vem do alto, você diz: Senhor, manda outro mais capaz. Não, foi você. Nós precisamos estar sensíveis para entender aquilo que vem do alto para as nossas vidas. Entender as parcerias que vêm do alto para as nossas vidas. E eu falei que o tema dessa mensagem era o milagre da parceria. Há um milagre na parceria. E eu quero convidar você a tocar em um milagre na sua vida agora. Quantos são prontos para nessa noite receber um milagre? Eu vou dizer desse lado aqui. Quantos estão prontos para nessa noite, agora, tocar em um milagre? Então dê as mãos agora ao seu irmão. Pronto, você está tocando num milagre. Você não sabe quantas vezes o diabo tentou destruir essa pessoa e ela está em pé, ela é um milagre. Você não sabe quantas vezes o diabo tentou falir essa pessoa e ela está em pé, ela é um milagre. Você não sabe quantas vezes o diabo tentou fazer ela desistir, mas ela está aqui na MF 2018. Ela é um milagre. Há um milagre na sua parceria. Olhe para a vida desse irmão agora, olhe para ele. Diga: eu olho para você e eu vejo um milagre. Aleluia, pastor Jânio. Aleluia.